Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Lando Martins e eu trabalho com maquete eletrônica nas áreas de arquitetura e interiores. Eu estou aqui com o 3D Max aberto para essa primeira aula demonstrativa do curso que eu desenvolvi especialmente para o profissional que trabalha nas áreas de arquitetura e interiores e precisa ter produtividade em modelagem. Eu tenho certeza que se você assistir essa série de videoaulas demonstrativas, você irá perceber qual é o menor caminho para você aprender definitivamente maquete eletrônica, sem enrolação, de maneira clara, objetiva e principalmente contextual, ok? Eu vou agora importar o nosso projeto modelo, onde você irá perceber de imediato que são várias plantas de ambientes diferenciados. E é realmente assim que eu trabalho os meus projetos aqui no 3D Max. Antes eu elaborava ambiente por ambiente. Hoje, com a organização que eu desenvolvi para os meus projetos, eu prefiro trabalhar dessa forma. Mas isso não é regra. Na verdade, o que eu faço é trabalhar o projeto de um determinado cliente em um único arquivo. Então, se o cliente solicitou, por exemplo, um projeto onde envolveu todos os ambientes, eu simplesmente desenvolvo lá no AutoCAD em um único arquivo e na hora da modelagem eu já trago todos de uma só vez aqui para o Max. Porém, se fosse para usar, por exemplo, o SketchUp, aí sim eu faria um ambiente por vez. Bom, antes de iniciar a modelagem propriamente dita, eu preciso fazer uns pequenos ajustes aqui nesse arquivo, simplesmente para melhorar o desempenho na hora da nossa modelagem. Detalhes simples, mas que são extremamente necessários. Um detalhe que eu preciso falar para vocês é que esse canal ele ainda não tem uma recepção agradável. E vocês já devem ter percebido isso, né? E como eu ainda não criei uma logomarca aqui para o canal, eu vou deixar esse texto servindo de fundo aqui para esse projeto, mas vocês não precisam se preocupar porque isso não irá atrapalhar o andamento desse projeto, ok? Eu vou colocar ele aqui em segundo plano, deixando praticamente invisível. E aqui eu já quero aproveitar e dizer a vocês que o tema dessa primeira temporada de videoaulas vai se chamar Produtividade com 3ds Max. E mais adiante, teremos outra temporada que irá se chamar Produtividade com o AutoCAD. Eu também pretendo preparar uma temporada com programas gratuitos, como o Blender para modelagem, o GIMP para manipulação de imagem e o DraftSight, que é um programinha muito parecido com o AutoCAD, para desenvolvermos o projeto em 2D. Esses pequenos ajustes de que eu falei há pouco é bem simples. Eu vou deletar aqui essa moldura que está envolvendo o projeto. Na verdade, essa moldura me é mais útil lá no AutoCAD para não deixar o projeto voando e também para determinar limites. E dependendo da quantidade de ambientes na cena, ou até mesmo quando envolve modificações, eu gosto de criar uma moldura para separar por etapa o andamento do projeto. Eu também gosto de soldar todas as linhas de cada ambiente separadamente, e esse detalhe se faz extremamente necessário e nós iremos perceber isso quando estivermos fazendo seleção de qualquer espécie no processo de modelagem. Isso é uma sacada que eu aprendi trabalhando com o SketchUp, ou seja, muita gente reclama que o SketchUp é grudento, né? Porém, se nós tivermos aí o controle da geometria ou da malha que estivermos trabalhando, isso se torna uma sacada muito inteligente por parte desse programa. Eu só quero te lembrar que essa videoaula é apenas demonstrativa, ou seja, eu não vou dar detalhes sobre tudo que eu estiver executando. Eu irei sim fazer pequenos comentários. Então, se você não entender alguma coisa, não se preocupe, porque essas primeiras videoaulas eu criei especialmente para te apresentar uma didática de ensino e também de modelagem que faz muita diferença no meu dia a dia, trabalhando com maquete para arquitetura e interiores. Essa didática é como se fosse uma receita de bolo. O que temos que fazer é apenas decorar essa receita, porque ela irá se repetir para todos os projetos dessa categoria. Mais adiante você vai perceber melhor essa estratégia, e aí eu já começo a andar na contramão aí de opiniões de críticos conceituados que dizem que não dá para se criar uma receita de bolo para a modelagem. Bom, eu posso dizer que uso uma receita única há mais de 10 anos e funciona em todo tipo de projeto. E eu separei essa funcionalidade por categoria, no caso, arquitetura e interiores. Eu esqueci de mencionar que essa demonstração contém ao todo 9 plantas variadas, direcionadas para ambientes internos, como cozinha, quarto, home theater, escritório, residencial, BWC, closet. Eu irei ainda demonstrar toda a modelagem e no final eu ainda não sei ao certo, mas eu acho que eu
eu vou criar as perspectivas e fazer uma renderização apenas para testar uma iluminação básica de cada ambiente. Voltando aqui para o projeto, eu estou agora posicionando cada ambiente em uma layer separadamente. E isso é uma organização que vai nos ajudar na hora de filtrarmos objetos na cena. Eu também vou tomar um certo cuidado para não deixar esses vídeos muito longos, né? Para não ficar cansativo. Sendo assim, eu acho que nessa videoaula vai dar para a gente finalizar aí as paredes e a modelagem das portas e das janelas de todos os ambientes, sem tomar muito aí o seu precioso tempo, ok? No meu ponto de vista, as paredes não são consideradas difíceis de se modelar, embora eu acho que nada é difícil de se modelar. A diferença está na técnica que cada um desenvolveu para elaborar tal modelagem. Ou seja, se algo está complicado, você tem que mudar a técnica que você usa. E em algumas situações se torna fácil desenvolver uma técnica de modelagem que funcione melhor. Porém, muitas vezes temos que ter um esforço maior aí, seguido de uma boa dose de determinação e persistência, para chegarmos ao nosso objetivo. Para mim, por exemplo, modelar algo é pensar em um conjunto de detalhes. E, usando aqui as paredes como exemplo, quando eu desenvolvi essa técnica que eu uso atualmente, eu procurei pensar nos seguintes fatores, como paredes retas, paredes curvas, paredes em ângulo. E no final desse pensamento, eu logo percebi que paredes, portas e janelas são inseparáveis. Então, se você está pensando como modelar as paredes, você vai conseguir o melhor resultado se raciocinar também como pretende anexar as portas e janelas a essas paredes. Existem outros fatores também, como por exemplo, se você irá modelar os dois lados, ou se somente o ambiente interno, ou somente o ambiente externo. Outro fator importante na modelagem é o peso da sua modelagem. Temos que tomar cuidado aí com a quantidade de polígonos, né? Principalmente se você pretende fazer uma animação. Aí sim, temos que dobrar os cuidados com essa modelagem, para não pesar no arquivo e ao mesmo tempo não ficar facetada, né? Tipo low poly. Eu gosto sempre de me perguntar o porquê. Por exemplo, por que eu estou modelando essas paredes dessa forma? Bom, nesse caso em especial é porque eu quero visualizar apenas a parte interna. Sendo assim, eu posso economizar malha e tempo de render, simplesmente não modelando o lado de fora. Vale lembrar que aqui no Max existe um sistema para inserir paredes e vários modelos de janelas e portas. Esse sistema não deixa de ser interessante, inclusive eu usava esse sistema há um tempo atrás, porém eu não estava totalmente satisfeito. Então eu fui naturalmente persistindo aí em um sistema de modelagem diferente, pelo fato de que eu achava, e ainda acho, né, cansativo ficarmos inserindo as maçanetas, uma vez que elas não estão agregadas nesse sistema, né? Sem falar que dependendo do tamanho do projeto ou da quantidade de portas, a gente acaba esquecendo, né, de inserir alguma maçaneta. E às vezes, quando percebemos, as imagens já estão prontas. Tipo, você deixou lá a noite inteira fazendo os renders e no dia seguinte, quando vai verificar, percebe que esqueceu esse item. E a maioria das pessoas percebe isso. Lógico que dá para fazer aí uma gambiarra e ajeitar as coisas, mas mesmo assim eu queria algo diferente. E é isso que eu quero mostrar para você. Nesse ponto, você pode observar que é tranquilo modelar a altura das paredes. O que eu quero que você perceba é que nessa proposta de projeto existem muitos vãos de portas e janelas. E aí, se pensarmos na maneira tradicional, levaremos um bom tempo aí, sem falar da inquietação, né, por ser uma tarefa repetitiva. E agora eu quero que você perceba aqui um dos detalhes que aprenderemos nesse curso. Ou seja, iremos aprender como selecionar quase que automaticamente todos os vãos das portas e janelas, com bastante tranquilidade, assim como você está vendo. E para ficar ainda melhor, eu vou aproveitar esses planos das nossas paredes. Eu vou ainda rapidamente aqui fazer uma filtragem para que você possa ver algo ainda mais extraordinário. E eu acredito que nesse ponto você já está percebendo detalhes que faz aquela grande diferença quando estamos modelando algum modelo, né? E eu posso garantir a você que eu tenho muitas outras novidades para te mostrar.
Eu posso afirmar também que esse curso ele se destina tanto para usuário avançado como também para quem está começando, uma vez que eu não vejo pessoas trabalharem essas técnicas que tanto me auxiliam. Percebeu aqui como foi rápido e tranquilo? A partir dessa etapa, tudo começa a ficar mais fácil. O que foi difícil foi desenvolver um sistema de modelagem para aplicar automaticamente nesses planos as portas e janelas automaticamente. E você pode ter certeza de que eu não consegui fazer isso funcionar com uma ou duas tentativas. Foram muitas horas de sono perdidas, mas que hoje eu digo que valeu o esforço. Pelo menos para mim é muito prazeroso fazer dessa forma. Sem falar que eu ainda não conheço um sistema que faz isso até o momento. Eu vou agora separar esses blocos, deixá-los individuais, para que possamos transformá-los em outra geometria automaticamente. Eu acredito que os usuários mais avançados chamariam isso de script. E eu estou realmente pensando em transformar várias situações que eu uso para modelagem de arquitetura interiores em script. Mas apesar de conhecer aí uma série de scripts criados por usuários avançados, inclusive eu uso alguns deles também, mas eu não gosto de ficar na dependência de script. Porém, isso não é uma regra que deve ser seguida. Eu apenas sigo um raciocínio lógico que esses scripts foram desenvolvidos aqui mesmo no 3ds Max, né? Então, ao invés de querer usá-los, eu prefiro analisar como eles foram criados, como eles foram desenvolvidos. Esse meu pensamento está ligado a esta posição em que eu estou no momento, né? Que é de ensinar profissionais a trabalhar com esse programa. Eu acho mais profissional estar desenvolvendo situações de modelagem que possa também facilitar o nosso trabalho de modelagem, assim como acontece com os scripts. Porém, eu não sou conhecedor dessa linguagem. Inclusive, eu tenho alguns scripts favoritos que eu gosto de usar, e é como eu falei anteriormente, ou seja, sempre que eu puder, eu vou evitar fazer uso dos scripts. Ok, já estamos vendo aqui na tela como funciona. Esses modelos, pessoal, eu fiz de acordo com a minha necessidade. Ou seja, digamos que eu ainda estou testando, mas até agora esse sistema de modelagem que eu desenvolvi tem sido útil até o momento para qualquer modelo que eu queira modelar. Você pode observar que é bem fácil usar. Basta agregar a geometria pronta para os blocos. O interessante é que não precisamos aí ficar movendo, rotacionando ou escalando o objeto. E o mais importante, ele preserva a escala. Lá no SketchUp, por exemplo, se você escalar uma porta, ela se deforma. E aí, para tentar suavizar esse resultado no SketchUp, você tem que fazer uso dos componentes dinâmicos. E ainda assim tem que mover e rotacionar. Porém, eu não estou falando que o SketchUp não seja bom. Ele é sim um excelente programa e tem muitos pontos positivos. Eu apenas estou fazendo aqui algumas comparações para entendermos melhor isso. Inclusive, o SketchUp também é tema de futuras modelagens que eu pretendo desenvolver junto com você aqui nesse canal. Mas vamos voltar aqui para o Max. A maneira tradicional de inserir modelos aqui no 3ds Max é com o comando Merge. Trazemos o modelo para a cena e aí temos aquele ritual cansativo, né, de mover, rotacionar e às vezes escalar a peça ou o modelo. Sem falar que os ajustes nem sempre ficam perfeitos, né? E nesse ponto eu começo a me distanciar dessa ideia de que o 3D Max não é para trabalhar com medidas exatas. Precisamos entender isso com um pouco mais de profundidade. Ou seja, existe uma grande diferença em modelarmos coisas orgânicas e modelarmos projetos de arquitetura interiores. Entenda o seguinte: aprender a modelar dentro de uma plataforma, seja ela qual for, se conhecermos o nosso produto, poderemos ir muito mais além. Ou seja, no meu ponto de vista, um curso de modelagem não pode abranger somente o programa em si. Tem que ser algo direcionado. E o mais importante, precisamos praticar não somente a modelagem em si, mas também, no caso da arquitetura, eu acho fundamental ajuntarmos aí uma boa bagagem de conhecimento técnico e, por experiência, eu digo a você que a nossa modelagem sairá muito mais profissional. Sem falar da habilidade, né, que naturalmente estaremos absorvendo para encontrarmos soluções de modelagem propriamente dita. Digamos que você queira modelar uma casa, porém não tem conhecimento nessa área.
Nesse caso, você vai ter que pensar como alguém que modela um rosto, ou seja, irá trabalhar com proporções. Até aqui não tem nada demais, porém, com o mínimo de conhecimento técnico, você saberá que na arquitetura existem estruturas que não podem ser violadas, por exemplo, vigas de concreto, vigas baldrame, colunas. Isso evitará de você posicionar, por exemplo, uma porta ou uma janela onde deveria existir uma estrutura. No caso de uma cobertura, saber como é o processo de construção de um telhado te dará conhecimento para modelar uma trama ou o madeiramento de uma cobertura. Outro exemplo é você estudar a fórmula de Blondel para desenvolver a modelagem de uma escada. Fazendo dessa forma, você saberá exatamente quantos degraus deve modelar. Um detalhe que eu percebi aqui depois que eu havia modelado esses grupos de portas e janelas é que a parte da chapinha da fechadura da porta aqui está ficando escondida dentro da geometria. Porém, eu ainda não me preocupei em arrumar esse detalhe, porque na verdade eu pretendo criar geometrias novas, né? E por conta disso, eu ainda estou pensando aí no grau de detalhamento que eu quero. Do tipo, se eu vou ou não agregar a dobradiça da porta, e no caso aqui da chapinha da fechadura, que eu comentei há pouco, eu não fiz o furo da chave, esse tipo de coisa. Eu acredito que o mais certo a se pensar na hora da modelagem é encontrarmos um meio termo, ou seja, nem tudo precisa ser modelado com muitos detalhes. Por exemplo, se algo vai ser visto de longe, naturalmente não será necessário ter muita suavidade na modelagem. No caso aqui das portas, talvez nas próximas modelagens eu vá querer suavizar as quinas ou as arestas. Afinal, são pequenos detalhes assim que vai fazendo com que a modelagem se destaque, né? E eu estou lembrando aqui agora que quando modelamos as paredes, eu não trabalhei os rodapés e também não finalizei o teto. Inclusive, eu realmente procurei complicar um pouco aqui em praticamente todos os tetos desses ambientes. E eu fiz isso de propósito, simplesmente para praticarmos aí uma modelagem mais impactante, né? Ou seja, se praticarmos a modelagem corretamente, iremos naturalmente absorvendo o conhecimento de tal forma que, ao olharmos um determinado modelo, já iremos saber qual técnica usaremos para aquela situação. Ou seja, a prática nos levará ao conhecimento. E esse conhecimento, com certeza, nos trará muita produtividade. Ok, pessoal, eu acho que já dá para encerrar essa videoaula por aqui, mas antes eu quero te convidar a estar deixando a sua participação aqui embaixo, deixando suas dúvidas, suas críticas construtivas. Fala aí o que você está achando dessa proposta, ou melhor, o que você achou desse primeiro vídeo. E se você tiver gostado, dá um joinha aí para ajudar na divulgação e se inscreve no canal, porque eu irei estar trazendo muita novidade exclusiva aqui para o canal, ok? Obrigado pela sua atenção, sucesso para você e até a próxima videoaula. Tchau!